Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Conversa com Ciência, um projeto da SBPC e da Fundação Astef. Eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, professor titular da Universidade Federal do Ceará. Temos aqui hoje meu amigo Custódio Almeida, né, ex-vice-reitor da universidade, é uma pessoa muito querida, né, hoje é professor titular da UFC e tem uma larga experiência nessa questão filosófica da ciência, né, e de todas as suas ramificações. E aí eu queria aqui agradecer, né, dele estar aqui conosco hoje, né, eu sei que o tempo dele é complicado, conseguimos aí encaixá-lo dentro da nossa programação, então eu queria agradecer aqui a sua presença, Custódio, estar aqui conosco, e engrandece muito o nosso programa. Oi, Barros Neto, eu agradeço muitíssimo, né, quero dizer que é um programa necessário, viu, esse programa que você faz, parabéns por ele, trazendo questões que nos chamam fundamentalmente a razão, tá certo? A razão como algo que é universal e, por meio dela, nós podemos, de fato, nos entender. Então, eu acho que o tema que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver com isso, e o programa tem tudo a ver com isso, né? Chamando a atenção das pessoas para aquilo que torna possível a convivência humana, né, sem violência, torna possível o progresso da ciência sem sofrimento, né? Então, ética, eu acho que é o tema que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tem a ver com isso, né? Tem a ver com a possibilidade de convivência pacífica, ética tem a ver com paz, né? E ética tem a ver com fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Tem uma definiçãozinha de ética que diz assim, bem bobinha, mas ela é ótima. Ética é decidir o que fazer antes de fazer para poder fazer bem, né? Portanto, a ética não é um estado de humor, tá certo? É uma decisão racional que pode ser comunitarista, ou seja, um grupo comunitário de pessoas, pode ser uma ética de uma nação inteira, de uma cultura, né? A cultura ocidental tem uma ética, a cultura oriental tem outros elementos distintos, mas também pode ser uma ética universal, né? Existe alguma coisa que oriente a nossa conduta universalmente, né? Independente de eu ser chinês e indiano brasileiro? Tem, a ética trata disso. Jorge, você já deu aí um avant-première, né? Então hoje a nossa ideia é justamente conversar um pouco sobre ética, né? Porque a pesquisa ela tem todo, né? A gente já até conversou sobre metodologia, sobre a filosofia, né? Mas ela tem aspectos éticos, né? Ela está envolvida com pessoas, envolvida com animais, com empresas, né? No momento que eu envolvo a sociedade, com certeza nós teremos que discutir os aspectos éticos. E a ciência não pode ficar fora disso. Então, eu queria agora convidá-lo, Custódio, a falar um pouco o que é ética na ciência, né? Ou seja, por que ela é importante, o que é que eu tenho que cuidar quando eu estou trabalhando com esses aspectos, com a ciência, né, dentro desses aspectos éticos. Mas, Neto, isso é muito amplo, a gente vai ter que afunilar, né, para dar conta um pouquinho, mas a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: a ética, assim como a política, nascem na filosofia como saber prático, né? Enquanto, por exemplo, os outros campos da filosofia, como epistemologia, como lógica, como metafísica, são saberes teóricos. E saber prático por quê? Porque tem a ver com o nosso modo de viver em sociedade, né? Então, em ciência, a primeira coisa que a gente questiona, antes de falar da ética do cientista operário da ciência, né, que trabalha no seu dia a dia, é o seguinte: por que existem tais investimentos em tais áreas e não existem investimentos em outras áreas? Isso é uma questão ética, né? Isso é uma questão ética política. Por quê? Porque se a gente sabe que o cientista vai fazer o trabalho dele, né? A gente entra já, funila já para falar da ética bem específica, mas antes disso, a gente pode pensar no seguinte: eu vou chutar uma ilustração. O mundo tem fome, tá certo? Mas o mundo investe mais em armas do que em soluções para a fome. Esse é um problema ético, né? Ou seja, essa decisão a gente pode, a partir de um determinado princípio, aprová-la ou reprová-la eticamente. Então, o
que eu quero dizer com isso? Que para eu fazer ética, eu preciso ter princípio. Eu preciso identificar o princípio orientador, que eu chamaria de bússola. Né? Qual é a bússola que orienta uma decisão ética? Então, eu diria assim, se o meu princípio, tá? Num tempo onde o meio ambiente, onde a ecologia ganharam força e tudo mais, se uma conferência de nações, né, se reúne e diz assim, a vida é algo fundamental, a vida é algo muito importante, a vida é a bússola. Então, a partir desse princípio, que é o princípio vida, eu posso dizer que quando nações, né, governos e tudo mais destinam milhões de dólares, bilhões, para pesquisar sobre arma e o mundo passa fome, que essas decisões são antiéticas. Por quê? Porque estão desobedecendo a um princípio que foi acordado, né, pela Conferência de Paris, pela Conferência de Nova York e tudo mais. Então, veja, eu não posso falar de ética no aberto. Eu tenho que saber se um princípio foi estabelecido. Tá? Sem esse princípio, que pode ser um princípio mais restrito ou mais amplo, eu não posso dizer que alguma coisa é errada ou é certa. É ética ou não é ética. Mas se eu elejo o princípio, tá certo? Por exemplo, mais estritamente, quem trabalha com determinados campos de ciência, com animais, que você falou, né? Existe um princípio de não produção de sofrimento. Então, todas as vezes que eu faço uma pesquisa com o animal e a pesquisa gera sofrimento no animal, eu estou sendo antiético na minha pesquisa. Por quê? Porque ficou acordado que o sofrimento é algo abominável, tá? É algo inadmissível. Então, eu não posso me aproveitar da fragilidade ou da passividade dos animais, fazê-los sofrer, né, mesmo que o interesse seja um interesse futuro para, né, criar um medicamento e tudo mais. Por quê? Porque eu estou desobedecendo a um acordo, a um princípio que é não sofrer. Você pode fazer isso sem sofrimento? Ok, siga em frente. Mas uma comissão ética, num caso desse, observaria se aquilo vai provocar ou não sofrimento. Então, a ética, na verdade, é uma decisão, como as coisas filosóficas, é uma decisão que é anterior, tá certo? Ela se pergunta pela natureza daquela ação. A ação em si, o cientista que está usando de equações matemáticas sofisticadas, ou de química fina, ou de física, para criar o armamento mais poderoso, a ação dele em si mesma não é uma ação ética ou não ética. Ele está colocando o saber científico a serviço de um produto tecnológico, entendeu? O que é ético ou não ético é aquilo que você está produzindo, tá certo? É algo que pode provocar sofrimento, morte, né, destruição ou não. Então a decisão é anterior. Né? E aí, quando a decisão é tomada, obviamente, se você é um cientista que está proibido de manipular determinados elementos da sua ciência, né, por uma decisão ética, se você faz isso, você está cometendo um crime. Mas, em princípio, o cientista, como operário, ele está colocando o saber dele em prática, entendeu? Ele precisa da orientação prévia para saber se pode ou não fazer aquilo. O próprio Einstein, lá quando ele desenvolveu lá a teoria que gerou a bomba atômica, né, o E igual a mc ao quadrado, né, ele nunca desenvolveu aquela teoria pensando na bomba atômica. Né? Na realidade, aí ao longo do tempo, as questões políticas foram levando para esse sentido. Né? Tanto é que o Einstein morreu amargurado com vamos dizer, esse caminho, né, que foi dado, que hoje, por exemplo, é usado para gerar energia, né, o mesmo princípio. Então, acho que isso também se passa por isso dentro do processo da ciência. Né? É por isso que eu comecei falando isso, né? A decisão do investimento, ela é de natureza ética, porque o exemplo é ótimo que você deu. A forma da energia na física, o mundo precisa de energia, né? A vida precisa da melhor energia possível, e a ciência é que oferece isso, na verdade. Se nós hoje falamos de energia limpa, é por conta do desenvolvimento científico.
Agora, o mesmo conhecimento que gera energia, né, necessária pode gerar uma arma destruidora. A decisão de investir na arma, essa sim é uma decisão ética, tá certo? Ela é uma decisão ética a partir de um acordo prévio. Se as nações se reúnem e dizem é proibido fazer bomba atômica, entendeu? Quem usar esse conhecimento para fazer bomba atômica está cometendo um crime ético de lesa mundo. Então, na verdade, a decisão ética ela não é uma decisão que está pronta. Somos nós que construímos os Tá, acordos. mas aí eu você usando esse princípio. Mas, por exemplo, vou usando mesmo, né, a fórmula da energia lá do Einstein, quando ela foi, né, o projeto Manhattan, né? Não, é um projeto, agora eu me esqueci, acho que é Manhattan, o projeto que gerou a bomba atômica, acho que posso estar errado, mas foi lá do Oppenheimer, né, o grande cientista, ele estava sendo antiético ou não? Quando ele estava desenvolvendo, ele estava com aquela né, conhecimento lá, aqui ele desenvolveu a tecnologia de uma bomba atômica. Naquela época não existia nenhuma regra, não existia bomba atômica. Então, ou seja, não existia nada prévio, né, que hoje tem vários acordos, né, nacionais, multinacionais aí, bilaterais que proíbem, né, que se comprometem a não desenvolver armas atômicas. Mas naquela época lá, aquele projeto que foi desenvolvido para desenvolver a bomba atômica para a Segunda Guerra Mundial, ele foi antiético? Barros Neto, existe o explícito, e foi excelente você falar disso, porque quando a gente fala de acordo, a gente está falando de algo explícito. Mas existem, culturalmente, os acordos tácitos. Eu não preciso dizer para você que é preciso uma lei que proíba matar para matar ser algo antiético e um crime, entendeu? Ou seja, a humanidade sabe desde sempre que morte, sofrimento, destruição, independente de haver lei prevendo ou não, são questões adversas ao caminhar natural, né, de manutenção da vida. Então, a gente poderia dizer o seguinte: naquele momento da produção, apesar de não se saber que bomba atômica tinha tal poder e tudo mais, quem desenvolveu sabia, sim, do poder de morte e destruição do que estava fazendo, tá certo? Então, a gente pode, sim, enquadrar essa pessoa, né, como uma pessoa que agiu de forma antiética, porque contrariou algo tácito, que a humanidade concorda. Culturalmente já se estava estabelecido isso. Então, é claro que algumas coisas, por exemplo, quando os ingleses caçavam raposas nas suas excursões turísticas, o esporte e tudo mais, aquela cultura ali começou a contrariar o resto do mundo e houve uma pressão mundial porque aquilo ali se tornou uma atrocidade. Então, eles tiveram que refazer, né, algo que era tácito da cultura deles, que não era criminoso, né, matar, fazer caças esportivas assim. Né? E aí foi preciso algo explícito, proibindo, para mostrar que eles estavam sendo antiéticos. Né? No entanto, tem algumas coisas que são tácitas, e aí a gente teria que ver quem é que tem autoridade social, né, para chegar e dizer assim, olha, isso foi uma atitude antiética. Né? Aí você diria assim, olha, já que não tem lei definindo isso, já que não tem acordo que definiu isso, né, às vezes quem vem falar em nome do ético ou não ético são as autoridades sociais. Né? Podem ser cientistas, podem ser filósofos, podem ser políticos, podem ser religiosos. Né? Quando eu falo autoridade, eu não estou falando de autoridade eleita, não. São pessoas reconhecidas, né? Que têm uma voz que merece ser escutada, e por isso são autorizadas, né? Estão autorizadas a falar. Né? Ou seja, em determinados vácuos éticos, né, quem salva são essas autoridades. Porque o vácuo existe porque não existe lei prevendo, né? Tem um monte de coisa aqui. Até pouco tempo, não existia direito da criança. Criança era um não ser, sabe? Hoje o direito da internet também foi uma coisa... Né, pois é. Crime cibernético, né? É algo novíssimo. Crime cibernético é algo novíssimo. Hoje a gente entende que é crime.
Hoje é muito mais fácil para todo mundo entender que uma fake news pode provocar um desastre de proporções imensas, mas até pouco tempo atrás isso não era compreendido. Uhum. Até pouco tempo atrás isso era entendido como liberdade de expressão, como brincadeirinha. Hoje já não é. Então, são construções sociais. Ótimo a gente ter chegado nesse ponto para a gente dizer assim, a ética é uma construção social, entendeu? A ética não é uma coisa que está pronta, está dada. A ética é uma construção. Hoje eu sei que é antiético jogar óleo no mar. Um navio, por exemplo, que vai fazer sua limpeza dentro do próprio mar, resolve, né, botar os seus. E joga lá. Né? Por quê? Já existe consensos internacionais de que óleo no mar é um desastre ecológico de proporções, né? Então é um crime, é um crime, né? E que no passado não foi. No passado você não tinha a menor ideia do que isso provocava, né? Uhum. Quando a gente era criança, Barros Neto, a gente ia na praia e voltava às vezes com o pé cheio de piche. É Aquilo para verdade. nós não significava nada, né? A gente Era tomava só, banho, né? era só passar óleo de cozinha e ficar raspando que tinha. Exatamente. Era como se fosse algo natural, né? É, Hoje, verdade. se a gente vê aquilo, a gente vê, ó, alguém provocou isso e mais, isso é criminoso, não poderia ter, né? Eu não posso soltar óleo no mar. Então, é uma construção social, tá certo? É uma construção social. A ética decidir o que fazer antes de fazer para fazer bem, mas para eu decidir o que fazer antes de fazer, eu preciso de uma referência, né? Sem essa referência, não E tem elas como vão fazer. sendo construídas ao longo do tempo. E Alguma coisa. construídas e destruídas também, né? Ou seja, É, em princípios que na época eram e poderiam ser hoje, né, ter um impacto ético, que esse princípio caiu em desuso, né? bom, por exemplo, a poligamia, né? Uhum. Em algumas regiões do mundo, e principalmente em tempos mais passados, a poligamia não era nada antiético, fazia parte da cultura, entendeu? A Uhum. poligamia no Brasil é antiética e virou crime previsto em lei. Então, assim, depende do mundo, das mudanças do mundo, entende? Isso. Isso quer dizer que uma coisa que pode ser antiética hoje e não ter sido no passado, ou o contrário, ter sido antiético no passado e não ser mais antiético hoje, entendeu? Isso tem a ver com a compreensão racional do mundo, né? A gente vai construindo o nosso consenso social e desse consenso nasce as posições éticas ou antiéticas. Né? Bom, Custódio, acho que foi uma aula, viu? Esse programa quem aprende mais sou eu, viu? Já estou Oh, aprendendo. você é muito feliz. Eu imagino seus convidados. Você falou, por exemplo, do André, que eu gosto muito, né? O André dá um show de estatística para explicar isso que a gente está ouvindo tanto, né? Eu queria ter ouvido. Olha, eu queria, não, eu vou ouvir, porque está Tá? gravado, né? E aí eu queria até aproveitar, né, que a gente aqui convidar todos, né, de ir lá ao nosso canal, que é Conversa com Ciência, lá no YouTube, e lá lança o nosso canal e temos o nosso e-mail, conversaconsciência@fastef.ufc.br. Quem quiser fazer sugestões, críticas, né, elogios também é bom, certo? Tá lá, mande que a gente quer popularizar essa questão da ciência, ok? Então eu queria aqui agradecer o Custódio, né, foi excelente, né, que acho que dava para fazer uns 10 programas só com ele, sobre esses assuntos que são bem polêmicos, mas interessantes, porque isso, né, apesar da gente estar discutindo, mas né, não é uma coisa que a gente pega, mas está no nosso dia a dia, é social, né, então é muito interessante. Né, então, espero que vocês gostem, eu gostei bastante, e vai ficar, Custódio, você vai voltar em outras vezes, e outros temas aí a gente vai trazer para você também para cá. Ok? Muito obrigado, meu amigo, foi excelente. Agradeço muito, Marcos Neto. Aprendi muito também, gostei muito de estar com você, viu? Um grande abraço. Até mais.